Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Neojus, o jornal que é feito a partir de matérias que foram pauta da mídia especializada durante a semana, comentado por professores renomados. E nessa semana nós vamos ter as seguintes manchetes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condena a mulher que perturbava vizinhos por ter 26 bichos em casa. Essa matéria é comentada pela professora Carla Matucci. Clubhouse, a rede social do momento de conversas por áudio, é tema da abordagem da professora Rúbia Ferrão. STF, ministra absolve condenado por furto de panelas no valor de R$100. Esse tema é comentado pela professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Balconista de farmácia será indenizada em R$10 mil por discriminação racial. Matéria essa comentada pelo nosso professor Domingos Sávio Zainag. O professor Filomeno, na coluna consumerista, falará os porquês e os senões da tutela penal no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a edição 23 do JNJ. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou uma mulher com pauta nos direitos da vizinhança que tinha 20 cães e 6 gatos em casa a pagar indenização. Essa matéria é tema de comentário da professora Carla Matucci. Professora Carla, que bicharada, hein? Em noite de lua cheia, ninguém dormia ali. Olá, estamos aqui para falar mais uma vez de um tema recorrente que tem sido levado aos nossos tribunais. Nesse caso, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qual houve o questionamento acerca do direito de vizinhança. Mais uma vez, vimos que foi colocado em discussão a questão do uso da propriedade pelo proprietário em relação aos vizinhos. Quais os limites, quais as situações? Por quê? Eu posso utilizar a minha propriedade. Eu posso fazer com que ela, venha a ter o uso, venha a desenvolver as funções adequadamente. Só que eu tenho limite. Eu não posso, fazer mau uso dessa propriedade, de forma que afete a vizinhança, a saúde, o sossego, a segurança. Neste caso, a pessoa tinha 26 cães dentro da sua propriedade. E o vizinho não conseguia mais ter sossego. Houve abalo psicológico do mesmo. Um mau cheiro que exalava da propriedade. E houve, essa discussão levada aos tribunais. E foi referendada, foi ratificada, mantida a decisão de primeira instância, que havia condenado a pessoa aos danos morais, no valor de 3 mil, e essa proprietária, que foi condenada, no caso, ela alegou que os animais não estavam mais dentro da propriedade, e por isso ela não estaria apta, ou no caso de ser mantida, a decisão de primeira instância na condenação quanto aos danos morais. Mas o tribunal reconheceu que, além disso, o vizinho, por ter todo esse dissabor, ele ainda tinha sofrido um AVC e, diante dessa situação peculiar dele, aquela condição imposta pela vizinha foi até um fator de dificuldade para sua recuperação, para o seu sossego, para a sua saúde física e mental. Estamos aqui, mais uma vez, diante, então, de uma decisão quanto à propriedade e que envolve direito de vizinhança. Muito obrigada. Obrigado, professora. A senhora imagina ela colocando os cachorros para dentro ali durante o dia,
Então falar Rex, Bidu, Thor, Vader, né? Vem pra cá, ó, Ragnarok! Enfim, haja criatividade de nome para colocar essa bicharada para dentro e sob controle. Pelo jeito ela não tinha muito controle, né? Mas é isso aí. Obrigado, professor. Um grande abraço. Até a próxima semana. Clubhouse. Nós temos agora uma nova rede social que só permite ali interação por áudios. E a professora Rúbia Ferrão comenta, então, essa que está sendo a febre do momento, em que você não consegue entrar a não ser que seja convidado. Professora Rúbia Ferrão. Você já conhece o Clubhouse, é a rede social do momento, toda baseada em áudios, em salas de bate-papo ao vivo, em tempo real. Perdeu, está perdido. E o interessante é que a gente vê temas dos mais variados, inclusive grandes personalidades e celebridades e pessoas que são empresários e entendedores de diversos temas que estão ali dispostos a compartilhar o seu conhecimento gratuitamente nessas salas de bate-papo. Porém, a gente precisa ter em mente que, por se tratar de uma rede social, vai ter que cumprir o Marco Civil da Internet e também a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que a empresa provedora desse aplicativo seja uma empresa estrangeira, sim, porque o Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Dados se aplica para quem quer vir fornecer serviços a indivíduos no Brasil. Inclusive, esse aplicativo tem, sim, termos de uso, políticas de privacidade, esses termos aí proíbem condutas ilícitas, violação de propriedade intelectual, ofensa, mas a gente sabe que isso pode acontecer, eventualmente serem criadas salas para discurso de ódio, racismo ou outros temas ofensivos, ou mesmo dentro de uma sala de bate-papo alguém pode ofender, e então a vítima pode tomar as medidas legais para identificar esse infrator, notificá-lo e, inclusive, pedir para a aplicação fornecer ali o áudio daquela ligação, porque, de acordo com os termos de uso, quando você acessa, você dá o consentimento para que eles guardem trechos dessa conversa para fins de segurança, tá certo? Mas se você conseguir fazer ali a prova por outros meios também é importante, mas nada impede que você utilize ali as testemunhas que eventualmente estavam na sala para comprovar aquele conteúdo ilícito que você está apontando. Mas, gente, usando aí com cautela, é um aplicativo que tem tudo de bom, hoje está ainda restrito a usuários de iPhone, iPad, e que tenham o convite. Tem gente que já está até vendendo esses convites, mas não faça isso. Se cadastra lá no aplicativo, porque também o sistema permite que amigos seus possam autorizar a sua entrada. Eu já fiz isso de algumas pessoas. Enfim, parece ser uma rede social que veio aí para ficar, e eu estou me divertindo por lá e espero encontrar você também. Pois é, professora, se a senhora entrar, me convide aí. Obrigado. E vamos falar agora sobre o princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal absolveu um homem que furtou panelas que, somadas, chegavam ao valor de R$100. Professora Juliana Saraiva vai fazer então um comentário de como funciona a justiça nesses casos em que há um furto de pequeno valor. Professora Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, que prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão muito interessante envolvendo o princípio da insignificância ou da bagatela. Essa decisão é da ministra Rosa Weber, do STF, que absolveu um réu que havia sido condenado a uma pena de mais de 3 anos de reclusão em regime fechado por ter furtado um jogo de panelas avaliado em R$100. O furto aconteceu na capital, em São Paulo, e a condenação foi proferida pelo juiz do Fórum da Barra Funda da 4ª Vara Criminal. No entanto, segundo a ministra, neste caso houve um reduzidíssimo potencial lesivo na conduta do réu, e justamente por isso não houve potencial dano ao patrimônio da vítima. Relembrando que o princípio da insignificância não está previsto expressamente no Código Penal. No entanto, ele é extraído de vários princípios, dentre eles
do princípio da dignidade da pessoa humana. E o que é o princípio da insignificância? Segundo este princípio, condutas que causam danos ínfimos são considerados atípicos, ou seja, não atacam, não ferem de fato os bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico por serem ínfimos e justamente por isso devem ser considerados como atípicos. Aqui nós falamos que houve a atipicidade material. O princípio da insignificância, há muitos anos, vem sendo reconhecido pelos tribunais. Em 2004, o STF, no julgamento do HC, ele fixou alguns parâmetros para o reconhecimento do princípio da insignificância, alguns vetores. No caso, havia também sido um HC em que uma pessoa tinha sido condenada pelo furto de um objeto de R$25. E neste contexto, a decisão da ministra Rosa Weber, também aqui neste caso da subtração de R$100, reconheceu a existência desses 4 vetores que eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Então, esses 4 vetores exigidos pela jurisprudência são a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, esses vetores foram fixados em 2004 pelo STF e aqui nessa decisão que eu estou comentando com vocês de 2021, também foram reconhecidos pela ministra Rosa Weber. Então, atentos aí ao princípio da insignificância e até o próximo vídeo. Obrigado, professora. Uma balconista de farmácia que era reiteradamente discriminada no seu ambiente de trabalho conseguiu uma indenização de R$10.000 pela importunação, pela dor moral, por todos os problemas que ela vinha sofrendo. Essa situação ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, e será pauta do comentário do nosso querido professor Domingos Sávio Zainag. Salve, professor Domingos! Olá, meus amigos, meu querido amigo Ricardo Cabezon, pessoal do Neljus, pessoal que nos acompanha toda semana, aqueles que sempre esperam que eu faça um comentário mais leve, hoje não dá, né? Porque o assunto é muito sério. De novo, nós estamos aí com uma decisão da Justiça do Trabalho da 5ª Região, que é a Bahia, onde uma empresa, uma farmácia, uma rede de farmácia, foi condenada a pagar uma indenização de R$10.000 a uma trabalhadora negra, que era chamada de preta feia, e ainda tinha a sua bolsa revistada de uma forma aí, dando a entender que ela poderia ter levado algum remédio, alguma coisa que não lhe pertencia. Ou seja, uma discriminação clara. Pelo que a notícia do site do TRT traz, a primeira instância não reconheceu o dano moral, mas em boa hora os desembargadores do TRT5 mudaram essa decisão. E assim, tem alguma coisa que possa fazer uma pequena graça aqui, é que a rede de farmácia se chama Pague Menos. Mas vai pagar 10 mil, né? Quer dizer, não é para deixar ninguém rico, mas também não vai deixar a farmácia com problemas financeiros. E mais, a notícia sendo pública, talvez as pessoas comecem a discriminar a compra nessa farmácia. Eu já pedi em alguns processos no passado que, nesse tipo de situação, além da condenação em dinheiro, também se obrigasse a empresa a publicar a sentença num jornal de grande circulação. Os juízes não gostam muito de fazer isso, a não ser aqueles mais sensíveis, digamos assim, que percebem que a sociedade mudou, não tem mais lugar para esse tipo de coisa hoje em dia. O país é outro, o mundo é outro. Porque é de uma imbecilidade tão grande você discriminar alguém pela cor da sua pele. Porque, veja, eu falo isso há anos em sala de aula. Alguém escolhe a cor de pele? Não. Você nasce da união de um homem com uma mulher, Deus escolhe você para vir a esse mundo,
soprem suas narinas como fez com Adão e um ser humano surge. Ninguém escolhe cor de pele. A gente escolhe o quê? Ter caráter, ter bondade, ser honesto. Agora, a cor de pele, ninguém escolhe. E ser negro ou ser branco, qual é a diferença? Todos nós temos 2 braços, 2 pernas, alguns têm cérebro, tem uns aí que pelo jeito não tem, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, em boa hora, essa condenação, ela tem que ser paradigmática. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no escritório eu tenho vários casos assim. Eu não posso ficar, lógico, dizendo o nome das empresas, mas esses dias me consultaram para patrocinar uma ação onde o setor onde os empregados ficavam, havia algumas pessoas negras, era chamado na empresa por senzala. Quer dizer, olha, a humanidade tem muito que evoluir, não adianta. O Covid acho que ainda não conseguiu mostrar que o mundo é diferente, que tem coisas que são bobagens, que não devemos nem sequer, eu não sei nem muito o que comentar, né? Porque é um negócio tão esdrúxulo. A única coisa que eu fico feliz, Justiça do Trabalho agiu corretamente, aplicou a multa, a pessoa ali não vai ficar rica, e os 10 mil não farão com que a dor passe, mas serve de exemplo, né? Ela com 10 mil agora vai ao shopping, compra alguma coisa para ela, vai ficar feliz, troca de celular, compra algumas roupas, e vai sentir o quê? Bom, pelo menos a satisfação a justiça me deu. Agora, os donos da empresa, os diretores, o presidente, enfim, tem que tomar atitude para se despedir gestores que agem dessa forma, aplicando até justa causa. E aos poucos a gente vai mudando o mundo, tá bom? Ok, então um abraço para vocês, bom carnaval, né? Um carnaval que a gente vai passar descansando, aliás, eu sempre descansei no carnaval, não tem novidade nenhuma. Um abraço e até a próxima semana, tá bom? Obrigado, professor. E vamos agora para a nossa coluna consumerista com o professor José Geraldo Brito Filomeno. Tema de hoje, tutela penal no CDC. Os porquês e os senões disso. Vamos lá, Bruno, solta a vinheta. Bem, hoje nós vamos falar aqui no Jornal Neojus a respeito da tutela penal que está presente também no Código de Defesa do Consumidor. Paralelamente à comissão do Ministério da Justiça, que estava elaborando o anteprojeto do Código em si, foi também instituída uma comissão no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidida por mim, com o Procurador de Justiça na época, integrada por promotores de justiça, incumbida exatamente de propor, eventualmente, a tutela penal no Código do Consumidor. Por quê? Bom, a comissão examinou 14 legislações, como eu já disse aqui, de vários países, e com exceção da Lei de Defesa do Consumidor, da província de Quebec, no Canadá, de origem francesa, nenhuma outra tinha dispositivo de caráter penal. E eu, pela minha atuação no PROCON de São Paulo, realmente, em princípio, quando recebi os expedientes do PROCON, em que eu via lá, ou ainda que em tese, a comissão de um crime que afetava o consumidor, com base numa reclamação concreta, eu via lá que tinha crimes de estelionato, tinha crimes contra a economia popular, tinha crimes contra o patrimônio, não é? Como o clássico, por exemplo, que é o crime de apropriação indébita, o sujeito que manda consertar um produto e depois aquele que está consertando, ele retém o produto e não devolve. Enfim, havia uma infinidade de crimes contra também a saúde pública, etc., cuja objetividade jurídica não era propriamente as relações de consumo, mas sim o patrimônio, a saúde e outros objetos de tutela. A nossa comissão partiu, então, dos seguintes pressupostos. Primeiro,
Vamos então, já que lá na província do Canadá há isso, vamos fazer mais ou menos o que eles fizeram lá. Vamos estabelecer alguns tipos penais ancorados na parte dispositiva do Código, por exemplo, os artigos 8º, 9º e 10º, por exemplo, que tratam da segurança de produtos e serviços que devem estar no mercado e as cautelas que os fornecedores devem ter, como, por exemplo, não colocar no mercado produtos que têm uma nocividade ou periculosidade acima daquilo que se espera, ou então, mesmo que eles tenham algum risco, que esses riscos sejam devidamente informados, e assim por diante. Então, isso no primeiro momento. E nós já antevíamos, como de fato acabou acontecendo, que num futuro, que esse futuro é agora, tá? Que haveria um novo Código Penal, em que essas questões poderiam ser enfrentadas, quiçá num título especial, num livro especial, como de fato ocorreu. Agora, por exemplo, no caso do novo Código Penal, novo já não é nem mais novo, porque ele dormita em algum escaninho lá do Congresso Nacional há mais de 6 anos, na qual não foi a nossa surpresa quando nós vimos muitos dos dispositivos, como aliás nós tínhamos tratado nessa comissão no âmbito do Ministério Público, nós vimos lá, por exemplo, o artigo 427 do projeto de Código Penal, que diz o seguinte: é crime contra relações de consumo omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade e periculosidade de produtos nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade, que corresponde ipsis literis ao artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade e periculosidade de produtos nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade. É uma cópia, né, daquilo que está no Código do Consumidor. Bom, ainda bem. E o que aconteceu é que também, conforme nós também havíamos preconizado, os redatores desse novo Código Penal apanharam também alguns tipos que estão na antiga Lei de Crimes contra a Economia Popular, a Lei 1521, que está em pleno vigor, e colocaram nesse novo Código Penal também. A questão também de publicidade, todas as questões que envolvem abuso do poder econômico e outros abusos que podem afetar o consumidor, sobre a rubrica específica de crimes contra relações de consumo. Não é? Então, vejam, o porquê que nós colocamos foi esse, que esses tipos penais serviriam como um garantismo, isto é, uma ancoragem desses dispositivos que eu me referi, de segurança, saúde, economia do consumidor. Isto é, em face, é claro, nós recebemos muitas críticas na época, dizendo que esses crimes os tipos são muito abertos, que levaria a interpretações bastante difíceis de se garantir, etc. Mas, de qualquer maneira, estão lá no consumidor. Se não houvesse essa preocupação, olha, eu não sei, talvez eu que atuei nesses crimes durante muito tempo como procurador de justiça, todos esses crimes, antes do Código do Consumidor até, que diziam respeito a estelionato, a crimes contra a economia popular, contra a saúde pública, todos vinham no meu malote para dar parecer em segunda instância. Talvez agora o Código Penal vai tratar, se é que ele vai entrar em vigor, esse novo Código Penal, mas nós entendemos que na época havia essa necessidade desse garantismo. Por hoje é essa a nossa conversa sobre os porquês e senões do Código do Consumidor. Professor Filomeno, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. E vamos agora para o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Bem, essa semana as dicas culturais ficam por conta de exposições que estão acontecendo em São Paulo. São 18 exposições simultâneas aqui na capital. Eu selecionei 4. A primeira chama-se Países Espelhados, são brasileiros e africanos de fala portuguesa, onde há artesanato, música e culinária. Essa exposição está no Sesc Consolação. Uma outra exposição de pinturas, colagens e gravuras da artista Beatriz Milhares, está no MASP, no Itaú Cultural. O MASP é pago, com meia entrada para estudantes e professores, e no Itaú Cultural gratuito, também no Circuito Paulista, mais precisamente na Avenida Paulista. Não é?
A terceira é John Lennon, por Bob Gruen, um fotógrafo americano. Então são 130 imagens que traçam o trajeto da vida do John Lennon em Nova York. Essa exposição está no MIS. E por último, uma dica para as crianças, ou para quem tem crianças também, é a Mônicas, que está no SP Market. São estátuas confeccionadas por diversos artistas brasileiros, da baixinha dentuça mais famosa do Brasil. As estátuas numa altura aproximadamente aí de 1,60 m, 1,50 m. Então aí tem 4 dicas das 18 que estão correndo simultaneamente agora, para que vocês possam se divertir, ok? Até a próxima, um abraço. Obrigado, professor Altran. Grande abraço. Eu quero agradecer a você pela companhia e informar que o Neojus tem cursos abertos para seu aprimoramento. Nós estamos com um curso sobre guarda, alienação parental, curso sobre dinâmica do direito desportivo, um primeiro curso de formação de vereadores do Brasil. Estamos também filmando o curso sobre a reforma da Lei 11.101 de 2005. Todos os cursos são realizados com professores renomados. Não deixe de acessar o nosso site e verificar as opções que nós temos para você. Obrigado pela companhia. Quero desejar a vocês uma ótima semana, que nós possamos nos reencontrar na próxima, aqui, com a nova edição do jornal. E pedir para vocês não deixarem de assinar ali o nosso jornal, como também nos seguir nas redes sociais, pois com base nessas inscrições nós estaremos fazendo sorteio de cursos e livros. Um grande abraço e até mais.